Olá, bom dia. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar? Querido Deus, que bom estarmos aqui reunidos na sua santa casa de oração, para poder louvar, adorar o seu santo nome. Que tu possas abrir as nossas mentes e os nossos corações para falarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. Essa igreja, toda vez que eu venho, vocês têm uma característica que eu acho assim muito marcante. Sabe qual a característica? Acolhedora. Vocês são acolhedores. Toda vez me sinto muito bem, me sinto abraçada, à vontade aqui. Isso é muito bom. Cada igreja, cada grupo tem uma característica, né, diferente. Eu percebo essa característica em vocês. Obrigada por receber a gente tão bem, né, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra amiga. Assim, é no olhar, natural, espontâneo. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje aqui sobre o seguinte: quem é Deus na minha vida? É uma pergunta simples, né, aparentemente, mas é profunda também, e que abre um caminho para algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões, e um pedaço, um pouquinho, eu quero poder aproveitar esse momento que a gente tem aqui para fazer algumas reflexões, para a gente conversar um pouco sobre isso. Quem é Deus na minha vida? A Bíblia apresenta Deus de diversas maneiras, né? A gente consegue ter um conhecimento bem significativo a respeito de Deus. E tem uma letra que eu gosto muito, Rafael já colocou ali para a gente, e eu não esqueci o nome dele, porque é o nome do meu filho. Um nome muito bonito. Meu filho, mãe, tem tanto Rafael. Claro, meu filho, nome bonito, né? Tem um monte. Então, assim, ninguém explica Deus. Eu acho a letra... essa música é muito conhecida de todos nós. E aí eu queria ler, né, para a gente... Porque nós cantamos, prestamos atenção na música... E, às vezes, a gente deixa passar a letra, que a melodia também é muito bonita. Mas, olha só, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E aí vem, e eu tão pequeno, eu literalmente, né? E frágil, querendo a sua atenção. No silêncio, encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E aí pode passar, que tem lá no final, que maravilha, porque depois vai repetir, e aí pode passar no finalzinho, mais uma vez. Continua, que é no outro, e slide, no último diz que ele é tão maravilhoso, só o finalzinho, né, mas pode ficar aí. Ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso. Esse é o nosso Deus. E a gente não consegue explicar Deus. A gente não consegue. A gente tem uma limitação. Só que, muitas vezes, nós ficamos tentando explicar Deus. E aí,
nós temos inteligência e potencial para aprender, para conhecer, para lidar com as situações, para administrar os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o outro. Porém, nós vamos ter muitos questionamentos que não vamos conseguir explicar. Por quê? Porque Deus, ele tem um mistério, é um enigma e algo incompreensível. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, queria compartilhar com vocês, 1 Coríntios, capítulo 13, e lá no versículo 9, diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, há algo que a gente não vai conseguir entender, que a nossa limitação não é capaz de compreender. Mas o que podemos entender e compreender, sim, está exposto e está colocado aqui. Agora, para que a gente, então, possa se apropriar, né, do nosso relacionamento com Deus, é necessário que a gente conheça. Né? Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? E se existem tantos mistérios, como é que eu faço com esses mistérios, com esses questionamentos, que a gente vive muito atualmente, que é muito presente na nossa vida? Né? Costuma-se dizer que as pessoas que estão todos de cabeça para baixo, você sai por uma coisa assim, as pessoas já explodem, já xingam, já não sei o quê. Assim, isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas a impressão, que pelo menos eu tenho, é que isso piora cada vez mais. Não sei se é impressão, se não é, mas o fato é que a gente tem uma raiva, né? Tem uma falta de tolerância, muitas vezes, na vida, diante da vida, com as situações difíceis. E é onde Deus ocupa esse lugar, dentro desse mundo que a gente vive. Existem algumas palavras que são importantes e alguns comportamentos. Aceitação. Acho que, em primeiro, é assim, a gente aceitar as coisas que acontecem. Se eu aceito, né, que Deus, ele é o Criador, ele, portanto, criou tudo que existe ao nosso redor e nos criou, nós somos filhos de Deus. Somos criaturas e filhos de Deus. Quando reconhecemos o seu amor, nós somos filhos dele. E tudo que ele faz será bem feito. Mas é difícil entender. Mas como assim? E Deus, ele quer o mal? Não, ele não quer o mal para ninguém. Mas como é que existe tanto mal? Por que algumas crianças sofrem tanto? Por que alguns perdem filhos? Por que dificuldades adversas acontecem, mas situações que são muito difíceis, outras são pouco, outras são muito. E como é que está Deus? Se Deus quer o nosso bem, se Deus nos ama, se Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. E aí é uma aceitação do nosso papel. Porque quando nos relacionamos um com o outro, para termos um relacionamento saudável,
é necessário que nós saibamos qual é o nosso papel e qual é a nossa função dentro daquela configuração. Então, eu desempenho vários papéis na minha vida, de filha, mãe, mulher, profissional, amiga. E em cada posição, eu vou agir de uma maneira. Por isso, tantos conflitos e tantos confrontos acontecem, porque as pessoas não se colocam dentro da sua função e do seu papel naquele contexto. Então, se eu trabalho numa empresa e eu ocupo um cargo de liderança, eu vou assumir tal função. Mas se eu estou sendo liderado, eu vou assumir outra função, dentro da minha personalidade e da minha essência. Se eu sou mãe, eu tenho funções de mãe. Se eu sou amiga, eu tenho outra. Então, eu não posso me comportar da mesma maneira em vários lugares. Isso parece óbvio, mas não é. Muitos pais perdem a sua função e o seu papel, e por isso tantas crises. Muitos casais não sabem muito bem qual é o seu papel, e isso pode ser combinado, falado, ter um contrato, para que as pessoas não avancem, para que as pessoas, nós, reconheçamos aonde é o nosso papel e não atropelemos o outro, e nem possamos agir de uma forma passiva também, e deixando a responsabilidade para o outro. Então, é um desafio na vida se relacionar com o outro e se relacionar com Deus. Como é que eu coloco isso tudo na minha vida? E eu estava falando que a aceitação, aceitar que a vida tem um curso. Aqui, quando a gente leu, diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Agora que sou homem, tenho as coisas próprias do ser homem. Quando eu falo de curso de vida, eu lembro do rio. O rio, ele tem o seu curso natural, certo? Certo. Não adianta você querer mudar o curso do rio. Não vai conseguir. Ele vai ter aquela correnteza e pronto. O que eu posso fazer é boiar, nadar, me agarrar num galho, desviar das pedras, mas o rio, ele vai ter aquele curso e eu tenho que administrar este curso. A vida também, ela tem o seu curso, mas eu interajo com essa vida. E aí, para eu interagir com essa vida, eu tenho que saber qual é o meu papel, qual é a minha função, quem sou eu, para poder agir de uma forma adequada, tranquila. E na vida, eu faço escolhas. Então, eu tenho responsabilidade. Mas muitas coisas que acontecem na minha vida são situações adversas e que eu não escolhi, e que a responsabilidade não é minha. E outras sim. Então, eu tenho que me responsabilizar pelo que é comprometimento meu. Mas como é que eu faço isso no dia a dia? Fica tudo muito uma teoria? Quero compartilhar com vocês Mateus, em Mateus 22, 37, que são os dois grandes mandamentos da Bíblia e duas regras, digamos, básicas do nosso relacionamento, assim, que são referenciais para nós. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro, amarás a Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha só.
toda a tua alma. O que significa isso? Espiritualidade. É a parte espiritual. É o que transcende aqui o material. É o incompreensível. É o que está além. De todo o teu coração. É a parte emocional, são os nossos sentimentos. Como é que eu transito nas minhas emoções? Nas emoções positivas e negativas, na alegria, na tristeza, na raiva, no medo, no nojo, na inveja. Como é que eu transito? No meu racional, né? Na minha inteligência e na minha capacidade de exatamente poder identificar qual é o meu papel, qual é a minha função aqui, o que eu preciso aprender, como é que eu preciso ler, conhecer a vida para poder me posicionar também diante dessa vida. E Deus nos deu essa inteligência. Então, dentro desse contexto, olha só, a gente deve amar a Deus acima de tudo e com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Dentro disso, eu posso chegar para Deus e falar: espera aí, você me deu inteligência, me deu as emoções, me deu capacidade de lidar com elas. Mas, às vezes, fica muito difícil para mim. E aí vem a parte espiritual. A parte espiritual, ela está além do que está aqui. E como é que eu posso entender essa parte espiritual? Como é que eu posso colocar em prática na minha vida? Como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus como sendo um fim na minha vida ou como sendo o meio? Vou explicar. O meu relacionamento com Deus é baseado no medo de perder as coisas ou também pelo que Ele pode me dar. Então, eu me relaciono com Deus diante dessas duas maneiras. Ele pode me dar e Ele pode me tirar. E eu tenho que aprender a lidar com Deus assim. Aí eu estou colocando Deus no meio. Eu estou vivendo no mundo e colocando Deus no meio. Agora, quando eu coloco Deus no final, Ele é o sentido da minha vida. Ele é o objetivo da minha vida e Ele é o propósito da minha vida. Então, diante disso, sim, essa é a parte espiritual. Eu tenho que ir a Deus e enxergar Deus como Ele estando lá no final. Ele é o sentido. Ele é todo o motivo pelo qual eu vivo. Porque eu estou aqui de passagem. A gente sabe que tudo isso um dia irá acabar. Então, o meu relacionamento com Deus, ele deve ser não baseado em Ele satisfazer as minhas necessidades e os meus desejos. Isso também acontece e Ele também faz. Mas se Ele não satisfizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque eu vou aceitar. E essa aceitação, ela vem de poder enxergar que a minha vida, ela não está baseada aqui nessas coisas. Embora eu precise, embora eu interaja com todas essas áreas, né, da nossa vida, material e a espiritual. E aí nós temos Deus como essência. O que é essencial e o que é fundamental na nossa vida? O que é essencial? Vou falar, o dinheiro é essencial ou fundamental? Eita, então agora peguei vocês. É essencial ou fundamental? E aí eu vou falar, o dinheiro, ele é fundamental. Sabe por quê? Porque o dinheiro não faz a gente feliz. O dinheiro não compra amizade, não compra fraternidade,
não compra unidade, solidariedade, justiça, verdade. O dinheiro não compra isso. E tudo isso é o que é essencial na nossa vida. Mas nós não podemos viver sem dinheiro. Então, ele é fundamental. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, e para tudo isso, para as minhas necessidades básicas, eu preciso do dinheiro. Para tudo que eu vou fazer, eu preciso do dinheiro. Então, ele é fundamental, mas ele não é o foco da nossa vida. Ele não é essencial. Essencial é o espiritual. É o que vai além, é ter Deus. E quem é Deus na minha vida? Será que ao parar e orar a Deus, eu oro só pedindo e agradecendo? Né? Eu peço e agradeço também. Eu peço e agradeço. E aí, se eu só peço, eu estou fazendo uma reflexão para a gente aqui. Se eu só peço e só agradeço, talvez eu esteja colocando Deus no meio da minha vida. Porque eu estou pedindo e eu estou pelas coisas que eu quero, pelos desejos, pelas necessidades materiais, emocionais, espirituais. Ou eu estou agradecendo também tudo que eu tenho. Mas se eu perder tudo, igual Jó, o que eu vou agradecer? E se eu tiver tudo? Eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. Não tem mais nada para pedir. E Deus fica no meio da nossa vida. E não como o sentido e o propósito. Então, além de orar, pedir e agradecer, é necessário que eu contemple, que eu adore, que eu louve, que eu perceba a bondade de Deus, a magnitude dele. Contemplar Deus, pensar como é que Deus atua e atuava na vida, como é que Jesus viveu aqui na terra. Como é que foi? Quando eu estou passando por um problema bem difícil no relacionamento, para resolver, penso, como é que Jesus faria? Porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Como é que Jesus faria? Isso ajuda a nos relacionarmos com Deus também, não pelo meio, mas pela finalidade. Não como ter um Deus só para satisfazer os meus desejos e as minhas necessidades enquanto eu viver aqui nesse mundo. O mundo, ele é o meio, não é o final, não é o objetivo. O objetivo não é o relacionamento com meu filho, o objetivo desse mundo não é o relacionamento com meu marido, com meu namorado, com a minha mãe. O objetivo aqui não é a minha profissão. Isso tudo isso faz parte da minha vida e está no meio. Mas qual é o meu objetivo e o meu propósito? É Deus. Ele sim, porque pode tudo acontecer. Pode tudo acontecer, como Jó. E Jó questionou. E Jó questionou muito a Deus. Muito. Como é que Deus faz isso comigo? Né? Mão pesada, eu fazendo tudo direitinho ali. E Deus faz isso como? Está errado questionar? Está errado? A gente não pode questionar Deus. Deus, ele é o nosso Pai, nosso Criador. Como é que a gente questiona Deus? Mas não está errado questionar. Mas aí, quando eu falo em questionamento, eu lembro de adolescente. Eu assim, acho que a gente deve entender que tipo de relacionamento que tipo de questionamento a gente faz. Adolescente, quem tem filho adolescente ou já passou pela adolescência, questiona tudo. Tudo, gente, questiona tudo. Não, mas por que isso? Não, mas não sei o que, aquilo, não sei o que. Mas só aqueles questionam, presta atenção, não é para entender. Ele não quer escutar você. Ele questiona só para desestabilizar você. Ele questiona só para ver se você vai concordar com ele e com o que ele está falando.
Ele quer, assim, questionar para chegar, manipulador. Ele quer questionar para chegar e falar assim, olha, eu estou certo, é como eu quero. E eles aprendem isso rápido. Manipulação. Aí questiona. Será que a gente questiona, às vezes, Deus dessa maneira? Para poder falar que, espera aí, que eu estou certo, ou como é que é, o meu pensamento é que vale? Mas é questionar Deus sofrendo, com dor, para entender, para elaborar, para clamar, para falar da sua dor, para falar da minha angústia, do meu sofrimento, para abrir o meu coração, porque Ele sabe o que vai aqui. Então, com este propósito e esse sentido, sim, a gente pode e deve questionar a Deus, porque Ele nos escuta e vai se apresentar para a gente. Mas se a gente for questionar, simplesmente, sem querer ouvir a voz de Deus, só com a minha limitação e com a inteligência que eu tenho, eu vou fazer como os adolescentes. Eu vou ficar revoltado. Eu vou desacreditar. E, queridos, ninguém consegue explicar Deus e ninguém consegue explicar os mistérios da vida, nem mesmo a ciência. Então, a Bíblia não explica tudo, a ciência não explica tudo. E ninguém explica tudo. Só que o homem, com a sua inteligência, acha que tem que ser onipotente e ficar de igual para igual. E começa a achar que vai explicar tudo. A gente não consegue, porque tem parte que a gente não vai entender. Agora tem um Deus que eu posso colocar no meio da minha vida, ou com a finalidade da minha vida. E não tê-lo como um patrocinador. É aquele que vai dar tudo para mim, mas que também pode tirar tudo. Verdade, Deus pode tirar, Deus pode dar, mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe. A nossa parte espiritual é que nos sustenta. Nós somos seres humanos regidos por 4 áreas: a biológica, a psicológica, a social e a espiritual. Quanto mais nós desenvolvemos essas áreas, mais saudáveis a gente vai ser. Então, todos nós, ao desenvolvermos essas áreas, seremos saudáveis. Então, eu vou desenvolver a minha área biológica, né? Eu vou cuidar, vou ter um estilo de vida, vou dormir, me alimentar bem, o sono, tudo que a gente conhece, a água. Eu vou cuidar da minha parte psicológica, que são as minhas emoções, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, qual é a minha essência, qual é a minha personalidade, o que eu preciso melhorar. A parte social, que é como eu me relaciono com o outro. E a parte espiritual, que é o que transcende aqui, que é se eu vejo Deus na minha vida como meio ou como fim. Se eu vejo Deus como meio, eu não estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E se eu coloco Ele como propósito, aí sim, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E com inteligência que Ele nos deu e capacidade, mas para sermos filhos de Deus e para nos colocarmos no papel que temos do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Quando eu me coloco no meu papel de filho, eu aceito o que acontece. E aceitar não é ficar passivo, se fazendo de vítima e pobre coitado. Isso não é aceitação. Tadinho de mim. Mas aceitar é saber que a vida tem um curso. E esse curso, muitas vezes, não vai mudar. Sabe por quê? Porque não depende da gente. Mas dentro desse curso, qual a minha atitude?
Aí é a minha responsabilidade. E às vezes a gente fica tentando e gastando energia em mudar o curso da vida. E não temos esse poder e esse controle. E aí a gente se desgasta tanto e se afasta de Deus. Porque acha que Ele não mudou o curso da vida, mas Ele pode tudo. Mas não depende de mim. Não, isso não deve me afetar. Aliás, afetar vai, mas não deve determinar a forma como eu vou me relacionar com Deus. Então, a aceitação, ela parte de uma fé, né? E de uma esperança, mas esperançar. Esperançar é, como Mário Sérgio Cortella fala, não é você ficar esperando de braços cruzados as coisas acontecerem, mas é ter atitude. E Deus, Ele dá essa capacidade para a gente ter atitude, a lidar com toda e qualquer situação. E olha só, o que acontecer na minha vida e na sua vida, nós temos capacidade de lidar. Temos. Então, a gente vai conseguir lidar, a gente vai conseguir administrar. Isso sim é essencial e são as promessas que Deus nos deu. Eu quero também, agora quero compartilhar com vocês em 1 Coríntios, voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E eu falei, né, que tem as duas regras básicas na vida, que é amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração, e amar ao próximo como nós mesmos. Ou seja, não é para eu amar mais nem menos o outro. Entendeu? É para eu amar mais a Deus, mas não é para eu amar mais e menos o outro. Eu tenho que amar o outro igualmente a mim. Então, retomando, se eu sei qual é o meu papel diante daquele contexto, eu vou me apropriar da minha responsabilidade. E não culpa, mas responsabilidade. Sabe por quê? Quando a gente sente culpa, a gente coloca tudo sobre os nossos ombros. Tudo. E a gente desconsidera a participação das outras pessoas. Então, é você o responsável por tudo. Culpa. Aquela situação deu errado. Culpa. Foi culpa minha. Peguei tudo para mim. Tudo para mim. Então, eu sou onipotente. Responsabilidade é, naquela situação, qual foi o meu comportamento? Qual foi a minha responsabilidade? Já foi essa. Então, eu vou me apropriar dessa responsabilidade. E, se eu errei, eu vou retomar o caminho e vou fazer daqui para frente, porque eu não tenho como voltar no túnel do tempo. Aí é a minha responsabilidade. Mas qual foi a responsabilidade do outro e do outro? Se você pega tudo para você, é culpa. Se você fica com o que é seu, é responsabilidade. Então, eu tenho que amar o outro tanto quanto eu. A minha responsabilidade, eu vou assumir. E a responsabilidade sua é você que vai assumir. Não sou eu. E quando a gente começa a assumir as responsabilidades dos outros, começa a dar muito ruim na vida. Muito ruim. Sobrecarga, doenças emocionais, depressão, angústia, ansiedade. Porque eu sou culpada. Até mesmo com os filhos, amanhã, Dia das Mães, o relacionamento com mãe e filho é um relacionamento tão próximo, tão bom, mas também com tantas... Né? Não é só beijos e carinhos, mas também o papel da mãe é disciplinar, é poder chamar atenção, é ser chata, é poder ensinar quais são as tarefas, os seus posicionamentos, mas também é dar carinho, dar afeto. E a culpa que se instala nas mães. Gente, vamos aproveitar que amanhã será Dia das Mães e nos livrar da culpa. Porque Deus nos deu a responsabilidade. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho
que deve andar. E mais tarde, não se desviará dele. Ah, então, se ele não tiver muito, nossa, eu não ensinei. Não entendo assim. A gente pode fazer essa leitura e a gente também pode fazer a leitura. Ensinou, Deus não dá o livre-arbítrio? Dá. Então, ele não é obrigado a fazer nada do que você ensinou. Nada. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Ensinar. Ensinar. Agora, gente, se ele vai aprender ou não é outra coisa. Se ele vai seguir é outra coisa. Mas eu tenho que ensinar. Porque o que não ensina não está introjetado. Se não está introjetado, não tem como fazer. Até tem, mas vai dar mais trabalho. E a gente ensina o que é possível e a gente faz o que é possível, porque somos falhos e somos imperfeitos. Então, quando nós nos tornamos adultos, nós temos que nos apropriar da nossa vida e transformar, e a responsabilidade é nossa, não é mais do meu pai nem da minha mãe. Isso aí é agir como menino, como disse aqui, que não é para agir como menino, já é para agir como homem e como mulher. Então, se eu me tornei adulta e eu tive uma educação que favoreceu a minha vida emocional, a espiritual, que bom, agradeça. Mas se você teve uma família que não teve essa estrutura, que não pôde contribuir num lado ou do outro para você ser emocionalmente mais maduro, espiritualmente, cheio de traumas e dificuldades, responsabilidade sua agora. Não adianta ficar falando do pai, da mãe, do tio, da tia. Não adianta, porque isso passou. Isso é agir como menino. E Deus quer que nós atuemos como homens e mulheres adultos. É isso que Ele espera da gente. A vida tem um curso, como um rio. A gente nasce, fica bebê, aí tem a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a idade jovem, adulto e o envelhecimento. Se nós não morrermos antes, passaremos por esse curso da vida. Tem como mudar? Não, eu não quero envelhecer. Ora, então morra. Gente, né? E aí a gente vê várias estratégias e não pode ter ruga aqui, tem que botar. Nada contra os procedimentos para a gente se sentir melhor. Não tem problema nenhum. E quem sou eu para falar que tem problema também? Não estou autorizada a isso. Mas eu, Luciana, não vejo problema nenhum. Porém, quando a gente fica nisso, né? Porque não aceita o curso da vida, é tão difícil, é tão chato, é tão pesado. É assim. Mas nós precisamos aprender a lidar com os cursos da vida. Então, se eu tenho um filho, criança, eu vou tratar dele de um jeito. Se ele é adulto, eu vou tratar de outra maneira, gente. Agora, às vezes, o filho está adulto e está... Que é isso? A gente tem carinho, tem afeto, mas se é adulto, é adulto. Se é adolescente, é adolescente. Então, é contextualizar o nosso papel nos relacionamentos. E Deus nos deu esta capacidade. Então, assim, a culpa a gente tem que exterminar da nossa vida, porque ela é um grande problema e empecilho para nos aproximarmos de Deus e das pessoas que amamos. Porque aquilo fica remoendo. Mas eu não posso abrir, arrancar. Não pode. Mas você pode substituir a palavra culpa por responsabilidade. Até mesmo com as crianças. Nossa, mas eu que ensinei, então a responsabilidade é minha. Você tem responsabilidade. Mas você sabe que a criança, ela interage com a gente? Ela interage. Ela não é uma tábua rasa, não, que você vai e faz dela o que quer. Senão a gente ia ter um manual, e aí você faz isso aqui, que vai dar isso. Que é isso, gente? Não tem. Cada um tem o seu temperamento, entende? E ele já vem com um temperamento. Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu lembro disso. Eu chupei dedo quando era criança. E tive muita dificuldade para parar de chupar dedo. Aí eu falei assim, meu filho não vai chupar dedo.
Meu filho não vai chupar dedo. Ele vai chupar chupeta, porque é mais fácil de tirar. A minha mãe, experiente, sábia, olhou para mim e falou assim, Luciana, se ele tiver que chupar dedo, ele vai chupar. Eu falei, mas não vai? Não vai, porque eu não vou deixar. Tá bom. Meu filho nasceu, começou a chupar dedo. Nossa, igualzinho eu chupava o dedo. Os 2 dedos. Aí eu falei, gente, não quero que ele chupe dedo. Não, não vai chupar. Tirava. Gente, olha, quando eu penso nisso, eu vejo o papelão que eu fiz. Mas papelão feio mesmo. Aí eu peguei a chupeta, comprei uma chupeta e tal, e colocava na boca, assim, no berço. Aí ele abria a boca e botava o dedo. Eu falei, não, 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 chupeta. Eu fiquei a noite inteira fazendo isso um dia. Aí fui para o médico, na semana seguinte, falei, até lembro o nome do médico, era o nome do meu pai, doutor Fernando, meu filho tem um problema. Luciana, qual o problema do seu filho? Ele tem um problema aqui, ele não consegue sugar direito. Luciana, deixa eu ver. Aí colocou, ele tem problema, ele não gosta de chupeta. O problema do seu filho é que ele não gosta de chupeta, ele gosta de dedo. Gente, ele chupou dedo, entendeu? Não teve jeito. Então, as crianças vêm com, sabe, com o temperamento deles também. Você não faz o que quer do outro, não. Eu só pude, depois, ajudá-lo a parar de chupar dedo. E pronto, né? Então, a gente não tem culpa, a gente tem a nossa responsabilidade ali de ensinar, de atuar, mas as crianças interagem também com a gente. Eu lembro de um outro exemplo. Eu tenho uma irmã com 4 anos de diferença. A minha mãe, ela não tinha muita rotina para lidar com a gente, era dela. Esta vivência e essa experiência para minha irmã impactou negativamente. Então, ela comentava, eu queria ter uma rotina, eu queria ter, não sei. Às vezes a minha tia ia lá para casa, aí deixava o uniforme separadinho, o lanche. A minha mãe, pega o uniforme lá dentro. Vai pegar a comida lá na geladeira. E a minha tia deixava tudo organizado. Aí, a minha irmã, nossa, como eu senti isso. Conversando, ela falou que ela sentiu isso negativamente, falta. Gente, eu tive a mesma vivência e eu nem lembro disso, nem lembrava disso. Isso não me impactou, mas a ela sim. Porque cada um é diferente. Então é isso, sabe? São as vivências, são as experiências que a gente se responsabiliza e não fica culpando e colocando na conta de ninguém e delegando para ninguém. Agora eu quero ler com vocês, tudo isso a gente pode fazer de uma forma muito especial, que a gente está comentando e conversando aqui. Em 1 Coríntios 13, diz, no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, não se ufana, não se engrandece, não se ensoberbece, não se enfurece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, significa que eu tenho que suportar tudo. Então, significa que eu tenho que sofrer e ficar no sofrimento. Não acredito nisso, não. Eu não acredito porque Deus, ele diz que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. E não é para a gente se chicotear. Então, como é que é isso?
eu posso amar, tudo eu vou sofrer, tudo eu vou suportar, por quê? Lembra do curso da vida? Lembra de Deus como o fim, o sentido da nossa vida? Então, eu vou suportar, eu vou sofrer, porque eu tenho capacidade, mas eu vou fazer isso de forma mais leve, uma forma mais ativa. Eu vou esperar o quê? Porque a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, tudo vai ser a maneira como vamos lidar com a vida. E se tivermos Deus como fim, será bem mais fácil, porque Ele vai fazer por nós. Ele vai fazer por nós. Você já passou por uma situação difícil? Que todo mundo aqui já, e superou? E quando chegou no final, você olhou e falou assim, como é que eu passei por isso? Como? Eu não sei como. Sabe por quê? Deus te carregou. Ele te carrega no colo. E aí, a gente passa. Tem algumas promessas, e eu quero compartilhar com vocês algumas delas deixa eu ver aqui. Em Isaías capítulo 46, versículo 4, diz assim: eu sempre serei o seu Deus. Eu continuarei a levar vocês em meus braços até o fim de suas vidas. Eu já fiz isso no passado. E serei o seu Salvador para sempre. Eu vou te carregar no braço, eu te carrego no braço. Coloca toda a sua angústia, a tua ansiedade, a sua tristeza, tenha raiva, tudo isso faz parte. Nós não podemos permanecer nos sentimentos negativos, tá? Não podemos permanecer. Mas eles fazem parte da nossa vida. Então, o que vai determinar se nós seremos pessoas mais bem equilibradas, saudáveis, felizes, vai ser o tempo que a gente passa nas emoções negativas e positivas. Agora, quando eu tenho, de novo, Deus como propósito, eu vou passar mais, porque eu tenho segurança, eu tenho confiança. E o que está aqui, olha, aqui na minha casa, na minha vida profissional, isso é um meio, isso é um meio, é um mero detalhe. O que realmente importa é a minha espiritualidade, porque é ela que vai me dar força para superar todas as dificuldades na vida. E também em Isaías 43, 2, diz o seguinte: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Mas sabe por quê? Porque para mim vocês são muito preciosos. Todos nós somos muito preciosos para Deus. A gente é único. Ele nos ama, sem dúvida nenhuma. E que a gente possa ter esse relacionamento com Deus, né? Assim, quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na minha vida? É o meio? É o fim? Ele é o que satisfaz as minhas necessidades? É o que eu agradeço? Tenho medo de perder? Eu quero agradecer? Quero que Ele me dê tudo? Isso é um mero detalhe. Ele nos dá o que nada disso dá, é o essencial. Fraternidade, compaixão, solidariedade, amizade, unidade,
harmonia. Porque eu não preciso e eu não quero, com as pessoas com as quais eu convivo, eu não quero convencer ninguém. Eu não quero que ninguém concorde comigo. Eu não quero ter consenso. Se ele é diferente de mim, como é que eu vou chegar no consenso? Às vezes não dá. Não quero convencer, não quero concordar. Mas eu quero exercitar esse amor. Como é que Jesus agia? Então eu vou colocar a minha, né, a minha palavra, eu vou colocar a minha opinião, mas vou respeitar também a opinião do outro. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter um relacionamento com Deus bem próximo, que a gente desenvolva isso na nossa vida. Amém.